Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar comunicação empresarial, um tema que cai muito porque a banca sabe que organização nenhuma funciona bem sem comunicação. E aqui eu vou te explicar de um jeito bem direto o que é comunicação empresarial, como diferenciar eficiência de eficácia, como funciona a comunicação interna e externa, identidade e imagem, como planejar e organizar processos de comunicação, e também o lado mais prático, que é comunicação interpessoal, barreiras, comunicação formal e informal e o impacto disso no trabalho em equipe. Quando a gente fala em comunicações organizacionais, a primeira ideia é entender que comunicação na organização não é só mandar e-mail ou fazer reunião. Comunicação é um processo de troca de informações, significados e intenções entre pessoas e grupos, dentro e fora da instituição, com um objetivo. Então, em prova, sempre pense em comunicação como processo e como sistema. Processo porque tem emissor, mensagem, canal, receptor, interpretação e retorno. Sistema porque envolve redes, fluxos, cultura, ruído, regras e tecnologias que influenciam o que chega e como chega. Comunicação empresarial é a comunicação planejada e gerida para sustentar a estratégia, a operação e o relacionamento com públicos importantes. Ela existe para alinhar pessoas ao propósito, orientar decisões, reduzir incerteza, coordenar atividades, construir reputação e diminuir conflitos. E aqui já aparece uma pegadinha. Muita gente acha que comunicação é um setor isolado. Na prática, comunicação é responsabilidade de liderança e de toda a organização. O setor de comunicação estrutura, orienta, padroniza, cria canais e gerencia crises, mas a comunicação diária acontece nas interações, na forma como a chefia dá direção, na clareza do processo, na qualidade do feedback e na transparência das decisões. Agora vamos para a eficiência e eficácia, porque isso cai muito em questão conceitual. Eficiência é fazer bem feito, com menos recursos, menos tempo, menos retrabalho. Eficácia é atingir o resultado certo, cumprir o objetivo. Em comunicação, você pode ser eficiente e não ser eficaz. Por exemplo, disparar um comunicado para 1000 pessoas em segundos é eficiente, mas se a mensagem é confusa e ninguém entende o que fazer, não foi eficaz. E você pode ser eficaz com baixa eficiência, como conseguir alinhar a equipe depois de várias reuniões longas e desgastantes. O ideal é os dois, comunicar de forma clara e objetiva, com o canal certo, no tempo certo, garantindo o entendimento e ação, com o menor custo e esforço possível. Comunicação interna é tudo o que acontece dentro da organização para alinhar direção, processos e pessoas. Ela inclui comunicados, reuniões, intranet, murais, canais digitais, treinamentos, campanhas internas, mas também inclui a comunicação gerencial, que é a mais decisiva. Como o gestor traduz metas, como ele explica mudanças, como ele dá feedback, como ele lida com dúvidas e conflitos. Em prova, quando aparece um problema de boato, resistência à mudança, insegurança, queda de engajamento, normalmente tem falha de comunicação interna. E falha aqui não é só falta de mensagem, é falta de clareza, falta de consistência ou falta de espaço para escuta. Comunicação externa é a relação com os públicos fora da organização. No setor privado, isso inclui clientes, imprensa, comunidade, investidores e parceiros. No setor público, inclui cidadãos, usuários do serviço, imprensa, órgãos de controle, outras instituições governamentais, entidades de classe e sociedade civil. A banca costuma cobrar que comunicação externa não é só propaganda. Envolve transparência, prestação de contas, esclarecimento de serviços, gestão de crises e construção de confiança. Um exemplo simples: se um órgão muda um procedimento e não comunica corretamente, o usuário chega no local, não consegue resolver, gera reclamação, gera conflito e isso vira um problema de imagem que poderia ser evitado com comunicação externa eficiente e eficaz. E aí entra a identidade e imagem da organização, que costuma cair muito porque é fácil de confundir. Identidade é aquilo que a organização é e declara ser, seus valores, sua missão, sua forma de atuar, sua cultura e também seus elementos visuais e de linguagem. Imagem é como o público percebe a organização, a impressão que fica na cabeça das pessoas.
A organização controla mais a identidade do que a imagem. A imagem é construída na experiência real e na comunicação. Então, se a instituição diz que é transparente, mas não responde solicitações, a imagem vai ser de opacidade. Se diz que prioriza o cidadão, mas o atendimento é desorganizado e desrespeitoso, a imagem vai ser negativa. Em prova, isso aparece como coerência entre discurso e prática. Identidade sem prática vira discurso institucional. Prática sem comunicação vira esforço invisível. Planejamento de comunicação é outro ponto cobrado. Planejar comunicação é definir objetivos, públicos, mensagens-chave, canais, responsáveis, cronograma e indicadores. Em outras palavras, você precisa saber o que quer alcançar com a comunicação. Quer reduzir dúvidas sobre um novo procedimento. Quer aumentar a adesão a uma mudança. Quer melhorar clima. Quer orientar usuários sobre um serviço. A mensagem tem que ser adaptada ao público, porque o mesmo conteúdo pode exigir linguagens diferentes. Para a equipe técnica, você detalha mais. Para público geral, você simplifica e torna mais direto. E o canal importa. Tem mensagem que funciona bem por e-mail, outra exige reunião, outra exige material visual, outra exige treinamento. Em prova, quando o enunciado pede uma ação de comunicação, normalmente a melhor resposta é aquela que combina clareza de mensagem com canal adequado e prevê retorno, ou seja, não é comunicação de mão única. Processos de comunicação dentro da organização podem ser entendidos pelos fluxos. Existe comunicação descendente, de liderança para equipes, orientando metas, normas e prioridades. Existe comunicação ascendente, da equipe para a liderança, trazendo feedback, problemas, sugestões e alertas. Existe comunicação horizontal, entre áreas e colegas, essencial para processos que atravessam departamentos. E existe comunicação transversal, que cruza níveis e áreas em redes de projeto, comitês e squads. A banca gosta de mostrar problema de silo, quando cada área comunica só dentro da própria área e não conversa com o processo completo. Isso gera retrabalho, conflito e atraso. A solução costuma passar por mecanismos de integração, como reuniões de alinhamento, definição de responsabilidades, padronização de fluxos e canais claros. Agora vamos para a comunicação interpessoal, porque é aqui que a vida real acontece, e é aqui que as questões situacionais se apoiam. Comunicação interpessoal é a troca direta entre pessoas, verbal e não verbal. E ela depende de escuta, clareza, respeito e intenção. Um erro comum é achar que comunicar é só falar. Comunicar é garantir entendimento. Isso exige checar se a pessoa compreendeu, pedir retorno, fazer perguntas e ajustar a mensagem. Em ambiente de trabalho, isso é o que reduz erro e conflito. Barreiras de comunicação são tudo o que atrapalha a mensagem de sair de um jeito e chegar do outro jeito. Uma barreira clássica é ruído físico ou tecnológico, como sistema ruim, falha de conexão, excesso de mensagens, informação espalhada. Outra é ruído semântico, quando as pessoas usam as mesmas palavras com sentidos diferentes, como urgente, prioridade, finalizado, validado. Outra barreira é psicológica e emocional, estresse, medo, defensividade, desconfiança, resistência. Outra barreira é cultural e de linguagem, jargões, diferenças de formação, formalidade excessiva e até diferenças de valores. Em prova, quando aparece mensagens são interpretadas de forma diferente. Você pensa em ruído semântico e em falta de padronização e confirmação. Quando aparece a equipe não fala por medo. Você pensa em barreira psicológica e falta de segurança psicológica. O uso construtivo da comunicação é quando a comunicação serve para resolver e não para piorar. E aqui entram técnicas que a banca costuma valorizar, mesmo sem citar nome. Primeiro, comunicação assertiva, que é dizer o que precisa ser dito com clareza e respeito, sem agressividade e sem passividade. Segundo, escuta ativa, que é ouvir de verdade, confirmar entendimento, resumir o que ouviu e perguntar antes de concluir. Terceiro, feedback bem feito, focado em comportamento observável e impacto, com orientação para melhoria, e não em ataque pessoal. Em prova, quando o caso envolve erro recorrente ou conflito,
A resposta mais adequada costuma envolver conversa estruturada, alinhamento de expectativas, feedback e definição de acordos claros, em vez de expor a pessoa ou ignorar o problema. Comunicação formal e informal também é tema clássico. Comunicação formal é aquela prevista e registrada, seguindo canais oficiais, como memorandos, e-mails institucionais, portarias, atas, relatórios e reuniões formais. Ela dá segurança, rastreabilidade e padronização. Comunicação informal é aquela rede espontânea de conversas, grupos, bastidores, boatos e relações pessoais. Ela pode ser positiva, porque acelera a troca e cria coesão, mas pode ser perigosa quando vira rumor e desinformação. Em prova, a banca adora o fenômeno do boato. Ele aparece quando há falta de informação oficial, demora para comunicar ou contradição entre mensagens. A melhor forma de reduzir boato não é proibir conversa, é comunicar com rapidez, clareza e consistência, e abrir espaço para perguntas. Trabalho em equipe depende diretamente de comunicação. Equipe boa não é a que não tem conflito, é a que sabe conversar sobre divergências e coordenar ações. Para isso, a equipe precisa de objetivos comuns, papéis definidos, combinados de comunicação, rotina de alinhamento e confiança. Comunicação em equipe inclui compartilhar informação relevante, registrar decisões, deixar claro quem faz o que e até quando, e avisar riscos e impedimentos cedo, não em cima da hora. Em estruturas de projeto squads, isso é ainda mais importante porque a interdependência é alta. A banca costuma descrever equipes com retrabalho e falhas de entrega por falta de alinhamento, e a resposta correta geralmente envolve melhorar fluxo de comunicação, padronizar canais, definir rituais de alinhamento e garantir feedback e transparência. Para fechar, guarda essa ideia para a prova. Comunicação empresarial é um sistema estratégico que alinha pessoas e públicos aos objetivos da organização. Eficiência é comunicar com menos esforço e desperdício. Eficácia é comunicar de modo que a mensagem gere entendimento e ação. Comunicação interna sustenta execução e clima. Comunicação externa sustenta confiança, transparência e reputação. Identidade é o que a organização é e declara. Imagem é como ela é percebida. Planejamento e processos organizam objetivos, mensagens, canais e indicadores. Comunicação interpessoal exige escuta e assertividade, e enfrenta barreiras físicas, semânticas e emocionais. Comunicação formal dá rastreabilidade e segurança. A informal pode ajudar ou atrapalhar, e boatos surgem onde falta comunicação oficial. E equipe de alto desempenho é equipe que comunica com clareza, combina regras e mantém alinhamento contínuo.